Como é bom sabermos que nós temos um Deus fiel, um Deus que cuida de nós, que olha por nossas vidas. O problema não é a fidelidade de Deus, o problema é a nossa fidelidade a Ele. Nós sermos fiéis ao Senhor. Na nossa sequência de biografias do Antigo Testamento, nós queremos olhar a vida de Enoque hoje. Logicamente que existem muitos outros nomes lá no Velho Testamento, mas queremos destacar aqueles nomes de pessoas que realmente tiveram uma grande influência sobre a humanidade, principalmente sobre o cristianismo. E um deles foi Enoque. Enoque era filho de Jared, diz assim: aos 162 anos Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Ou seja, qual era o tamanho da família de um Jared deste? Se ele aos 162 gerou Enoque, quantos outros ele gerou durante toda a sua vida? A família era muito grande naquela época. Tinha muitos descendentes, tinha muitas pessoas. E Enoque era um desses filhos desta grande família. E é interessante, seu nome, Enoque, quer dizer consagrado a Deus. Certamente ele teve pais piedosos que o consagraram a Deus. Porque ele aprendeu em casa, porque era o único lugar que ele podia aprender, que ele tinha que levar uma vida correta diante de Deus. E era assim. Adão e Eva tiveram filhos Abel e Caim. E aí, interessante o que acontece com essa família. Enoque é o sétimo a partir de Adão. Ele é da sétima geração a partir de Adão. Ele foi o primeiro a profetizar a vinda do Filho de Deus. Ele profetiza a vinda de Jesus. Ele fala da vinda de Jesus. E esse homem teve uma fé viva. Diz nos versos 21 e 22 de Gênesis capítulo 5, aos 65 anos Enoque gerou Metusalém. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. É uma história muito interessante essa história de Enoque. Ele viveu com Deus. E a Bíblia nos fala dele lá em Hebreus, quando fala dos exemplos da fé. Ele diz: pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu li outro dia uma frase muito legal sobre essa história de Enoque, onde o comentarista disse assim: Enoque estava andando com Deus e ele agradava a Deus e ele estava muito perto de Deus, e Deus então um dia disse para ele: tá bom, Enoque, já que você está andando tão perto de mim, então vem andar comigo. E levou ele para andar com ele na glória celestial. Aqui teve uma fé viva em Deus. Ele cria num Deus criador. E é interessante, nós temos muito mais instrução através da palavra de Deus do que Enoque tinha, porque Enoque só tinha de história de família para família. Nós temos tudo isso e muitas vezes não agradamos a Deus assim. Pela fé, ele possuiu o agrado de Deus. Ele tomou conta desse agrado de Deus. Ele queria agradar a Deus e toma conta de que ele está fazendo o que Deus quer. Ele testemunhou da salvação obtida. Lá em Judas, versículo 14, fala de que ele viveu de forma que ele obteve a salvação. Ele andou em comunhão com Deus, como diz aqui no verso 22. A comunhão era andar constantemente. Quando você convive em comunhão com a família, é porque você convive com ela, você conversa com ela. Isto da Enoque fez com Deus.
mas ele também foi o primeiro a ser transladado por Deus. E o que era esse transladado? Ele teve outros filhos, ele teve uma família grande também, ele teve outros filhos, mas o transladado de Enoque é uma prova de fé viva. Uma fé viva de que Deus realmente estava fazendo o que era vontade, ele estava fazendo o que era vontade de Deus. Ele vivia agradando a Deus em todos os sentidos. Ele vivia fazendo o que Deus quer. Esse traslado de Enoque é uma honra para Deus, porque ele vivia tão próximo dele, que Deus se agradou disso. É uma prova de redenção do corpo. O nosso corpo é transformado e levado para a presença. E aqui é o primeiro exemplo de alguém que já foi levado para a eternidade. Ele é levado simplesmente para a presença de Deus e para viver eternamente com Deus. E nessa ida para lá, ele com certeza, o seu corpo foi transformado no corpo que Deus queria dar para ele, que é um corpo glorificado. Mas é uma advertência severa para todos nós também. Ele nos exorta a vivermos uma vida que agrade a Deus. O viver agradando a Deus em todos os sentidos. Não tinha uma área que o agradava e uma área que não agradava. Enoque tentava agradar a Deus em todas as áreas da vida dele. E nós podemos viver uma vida que agrade a Deus, em que Deus olhe para nós e diga: cara, estou satisfeito com você. Você realmente está vivendo uma vida comigo, você está andando comigo, você caminha comigo, você está próximo de mim. Eu não sei se alguém andasse como Enoque andou, se Deus faria a mesma coisa hoje, ainda levaria ele consigo. Mas ele nos adverte a nós fazermos isso. Então nós podemos, todos juntos, buscarmos esta presença de Deus. Por quê? Porque aqui nós tínhamos um homem que cumpriu aquilo que uma das músicas que a gente canta nas igrejas realizou-se na vida dele. Alvo mais que a neve. Ele era uma pessoa pura, uma pessoa verdadeira, uma pessoa transparente e uma pessoa renovada por Deus.